extensão que nós submetemos aí todos os anos, né? Esse ano com 2 editais, PBEST Ações e PBEST Ações Afirmativas, né? Especificamente os projetos desses 2 editais, eles estão sendo encaminhados para os membros da Câmara de Extensão, tá? Só um pouquinho que eu vou desligar as animações aqui, para não ter esse barulho na gravação dos que estão entrando. Acho que assim vai ficar melhor. Bom, então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Se alguém quiser se manifestar no chat, eu vou compartilhar até. Como eu estou compartilhando a tela, eu não vou conseguir ver quem está fazendo alguma pergunta ou alguma interferência pelo bate-papo. Então, se puder abrir o microfone e quiser, e também mesmo a câmera, fica à vontade, tá? E pode interferir aí pelo microfone, sem problemas, tá? Então, o número de projetos de extensão aqui em Cuiabá, esse ano, agora para essa semana a gente não tirou o relatório, mas na semana passada eram quase 400 projetos, 385 projetos, se eu não me engano, tá? E nessa chamada de bolsa nós temos 60 mais 20, 85 projetos para avaliar só do PBEST, né? Só aqui do campus de Cuiabá. Eu estou aqui respondendo as perguntas do professor Fernando Pedroni, que é do campus de Sinop, né? Professor, bem-vindo, ele que é gerente de graduação e extensão do campus de Sinop, tá? Desculpa, Araguaia, muito bem colocado aí, do Araguaia. Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha apresentação. Então, qualquer coisa vocês podem estar me solicitando pelo microfone, tá? Por favor. Ok. Nós somos da coordenação de extensão, então, meu nome é Sandra Jung de Matos, sou coordenadora de extensão da Codex Procev UFMT. Procev, que é a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência da UFMT, da nossa universidade. Então, como já falamos, é uma oficina de avaliação de ações de extensão, de projetos, né, de extensão relacionados ao campus de Cuiabá. Nós temos aí, então, os editais. Um dos editais é o edital Fluxo Contínuo, editais do programa Bolsa Extensão, que são os editais de ações, e o edital de ações afirmativas. Então, todos os editais, né, de todos os campos, eles têm o objetivo de articular a extensão com o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, tendo em vista o desenvolvimento, né, do estado de Mato Grosso, as Sandra, ações... Oi, você está projetando o slide? estou. Não está aparecendo para nós. Estranho, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Aqui para mim tá como se estivesse aparecendo. Aqui Eu vou... parece a sua tela como minimizada. Você mexendo na sua tela. eu mexendo na minha tela deveria estar apresentando. Deixa eu ver se eu consigo fechar essa apresentação e fazer de novo aqui. E escolher a tela, a janela só da apresentação. Acho que vai ficar mais Sandra, fácil. você compartilhou a tela do seu browser e não a do aplicativo. E não a Tá. do. Agora entrou a tela Ah, do PowerPoint. eu achei que eu podia navegar como no Meet, mas aqui me parece que não está me dando essa opção de navegar, né? Eu compartilhando a tela do meu computador. Mas tudo bem, agora vocês estão vendo, né? Sim. Ótimo, deixa eu só colocar na tela cheia aqui.
Ok. Então, esse objetivo, ele está em todos os editais da UFMT, né? Então, a extensão, ela tem esse objetivo de articular a extensão, o ensino e a pesquisa, né? Considerando que é o tripé estabelecido constitucionalmente, do ensino, da pesquisa e da extensão com as demandas da sociedade, né? Integrado com a sociedade, tendo em vista aí o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Então, as ações, elas podem ser prever ou não recursos financeiros, né? Por meio de recursos financeiros, por meio de parcerias, por meio de convênios, ou recursos próprios da universidade, né? Porque normalmente são via de bolsas, tá? E esse edital, né? Os editais, eles são aí elaborados dentro das normas de execução das ações de extensão da UFMT, e as normas, elas estão aí configuradas conforme a Política Nacional de Extensão Universitária. Hoje nós temos a Resolução 36 dentro da UFMT, a Resolução CONCEP 46, que é o regimento da Câmara de Extensão, porque todas as nossas a nossa pró-reitoria, ela tem a Câmara de Extensão e os projetos de extensão, a política de extensão da universidade, ela passa pela Câmara de Extensão. Então, cada campus tem a sua Câmara de Extensão, né? Porque cada campus tem a sua realidade. A gente trabalha uma política em comum, mas tem a realidade de cada campus é diferente, e isso é considerado nos editais, né? Por meio das gerências de graduação e extensão que estão à frente aí desse processo. Consideramos a Política Nacional de Extensão Universitária, elaborada pelo FORPROEST em 2012, e agora a mais recente, a Resolução número 7, de 18 de setembro de 2018, que traça aí as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira e regimento disposto na meta 12.7 da Lei 13.005 de 2014, que é do Plano Nacional de Extensão Universitária, onde fala, né, onde fala da polêmica que é muito grande e do desafio de todas as universidades em relação à curricularização da extensão, que hoje nós estamos discutindo aí a minuta, que a gente vai mandar para o CONCEP no máximo até junho, e que os cursos aí, né, estão com um desafio muito grande de adequação do seu PPC para inserir aí os 10% obrigatórios da acreditação da extensão universitária nos cursos de graduação da universidade. Então, aqui é todo mundo que já leu os editais, que está integrado à extensão universitária, já entende, né, desses dois pontos aqui que nós entendemos resumidamente do que é a extensão, né, que é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que consiga promover a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade, mediados por estudantes de graduação e pós-graduação, orientados por um ou mais docentes e ou técnicos administrativos, e que esteja dentro do princípio constitucional da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, isso aqui é um resumo daquilo que, né, que nós temos nos editais, que demonstra que deve ser um projeto de extensão. Né? Então, muitas vezes nós nos perguntamos, um projeto, o que é um projeto de extensão, com quem que tem que estar envolvido, quem é o público que deve estar envolvido. Então, quando falamos aí em promover a interação transformadora, quando a gente fala em transformação, é de você modificar, né, de trazer algo
onde o projeto vai estar inserido, né? E os outros setores da sociedade. Então, quando nós falamos outros setores da sociedade, a gente já entende que tem que aí ter uma comunidade externa envolvida nos projetos de extensão. E quando falamos que é mediado por estudantes de graduação e pós-graduação, já entendemos que a extensão universitária, ela faz parte do processo de formação dos estudantes, assim como o ensino e como a pesquisa, tá? Então, por isso que em todos os projetos de extensão, né, deve ter estudantes de graduação ou da pós-graduação envolvidos, né, para fazer as ações pensando nessa transformação e nessa integração com a sociedade. As intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas à universidade e que estejam vinculadas à formação do estudante, conforme políticas nacionais de extensão universitárias, normas e institucionais próprias e critérios não estou falando desse edital, mas é dos editais. Então, eu peguei esses dois pontos que nós temos nos editais, principalmente aí os avaliadores ad hoc, nós vamos direcionar mais os projetos do edital Fluxo Contínuo, e esses são pontos colocados aí dentro deste edital. Então, entendemos que as intervenções de extensão, elas têm que ser pensadas diretamente com comunidades externas. Se elas só são pensadas com comunidade interna, elas não, né, conforme a legislação colocada hoje, conforme a política nacional de extensão e conforme a política interna da extensão universitária na universidade, elas não são consideradas ações de extensão, tá? Elas têm um caráter de outros projetos que podemos, de repente, chamar de vivência, de ensino, dependendo aí o caráter do projeto. As modalidades que nós trabalhamos na extensão universitária são programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços. Tá? Mais adiante eu vou estar falando o que é um programa, o que é um projeto, e normalmente os cursos e oficinas, eventos e prestação de serviço, eles estão dentro de programas e projetos. Isso não quer dizer que pode ter um projeto, que na verdade a gente chama de projeto, mas pode ter um específico só de curso, né? Um projeto só com curso, que hoje, dentro do sistema de extensão, ele integra dentro de programas ou integra dentro de projetos, tá? Aqui, o que a gente entende como programa de extensão? É o conjunto articulado de projetos, preferencialmente integrando ações de ensino, pesquisa e extensão, tem caráter orgânico e institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo em comum, sendo executado, né, a médio e a longo prazo. Necessariamente conta com a aproximação dos proponentes, conciliando ações sob a forma de reuniões, seminários temáticos e outras formas que possibilitem estabelecer mecanismos de gestão conjunta de acordo com a política e os critérios de extensão. Então, aqui um programa, com certeza vocês, como avaliadores, vão receber um programa e você vai ver que nele tem aí, de repente, mais de 2 projetos envolvidos, 2, 3, 4, até 10 projetos. Nós temos programas que têm 20 projetos envolvidos. Por quê? Um programa que eu posso citar aqui de Cuiabá é o programa Recopsol. Então, ele tem uns 20 projetos envolvidos. O programa do Hospital Veterinário também tem mais de 14 projetos envolvidos. Então, porque eles trabalham um objetivo em comum. Por exemplo, o Hospital Veterinário é mais a prestação de serviço, né, para a comunidade. Então, o Recopsol, ele faz, além da prestação de serviço, ele faz seminários, rodas de conversa, assessoria para a agricultura familiar e etc, etc. Então, mas o programa, ele tem um objetivo em comum. Então, todos os projetos que estão vinculados ao programa, eles acabam tendo um objetivo comum com
com o objetivo do programa. Então, por isso que eles são vinculados ao programa. E não precisa ter projeto de uma unidade só, né? Então, como nós falamos da interdisciplinaridade, da da multi, né, da interprofissionalidade dentro da extensão universitária, ele pode ter projetos de diferentes unidades vinculadas, né? Pode, por exemplo, o Recompsol, ele é um projeto da Faculdade de Nutrição. Além dos projetos da área da nutrição, que trabalha especificamente com alimentos, eles têm projetos, por exemplo, junto com a agronomia, eles têm projetos junto com a comunicação. Por quê? Porque precisa fazer a divulgação do projeto, de repente, né, arte, diagramação, marketing, né, a divulgação do projeto fica de responsabilidade, por exemplo, né, do pessoal do projeto da área da comunicação, que envolve mais os estudantes da área da comunicação. Tem projetos na área da economia que fazem toda essa questão da contabilidade, da administração, que eles fazem toda essa questão do custo do produto, trabalham mais voltados a essas áreas. Então, a partir do momento que eles integraram a comunidade, por exemplo, eles têm o projeto de economia solidária e criativa, envolve todas as suas áreas, né? Eles têm projetos aí com o pessoal da zootecnia, da agronomia, etc. Então, vocês que vão estar vendo esse projeto, você vai falar, nossa, tem projetos aqui de todas as áreas, é isso mesmo, né? Se você for considerar todas as diretrizes e os critérios de extensão, você vai ver que isso está tudo relacionado, tá? E como projeto de extensão, a gente entende um conjunto de ações processuais contínuas de caráter educativo, social, cultural, tecnológico, integrado às atividades de pesquisa e de ensino com objetivo específico. Então, só vou explicar esse projeto, eu estou vendo que alguém se manifestou aí. O projeto de extensão, então, ele é mais específico, né? Ele pode ter algumas ações de curto, médio e longo prazo, né? E tem um caráter social, cultural e tecnológico, né? E integra, todas essas ações aí integram as atividades de ensino, as atividades de extensão. Sim? Alguém se manifestou, por favor? Sandra, eu que fiz uma pergunta, o Fernando Pedroni aqui do Araguaia. Eu gostaria de saber se um único pesquisador ou um único professor, né, um único proponente pode propor um programa e esse programa contido, ele trata de um projeto de extensão, claramente, e um evento, um outro projeto que será um evento. E é só isso, e isso caracterizaria um programa? Eu fiquei na dúvida disso, eu peguei um para avaliar dessa maneira e achei que não era exatamente um programa de extensão, na verdade, composto por um projeto de extensão e talvez, possivelmente, um evento relacionado a esse projeto. Uhum. Na hora de escolher lá no sistema, às vezes é feita a confusão na hora de escolher. Você acaba escolhendo o programa e depois insere só um projeto. Nós não consideramos isso um programa, né? Então, a não ser que ele tenha vontade de fazer um programa, alguma coisa assim, né? Então, mas ele cadastrou 3 projetos, né? 3 projetos não, 3 propostas. Uma proposta chamada programa, um projeto associado a esse programa e uma terceira proposta de um possível evento relacionado com esse projeto, entendeu? Uhum. Então é só isso, é só um único proponente, não é composto por diferentes, não tem interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, não tem nada disso. Só que a pessoa propôs, entrou lá e preencheu 3 propostas. Uma delas é a proposta que ele está chamando de programa, que integra
dois projetos, um no fluxo contínuo, no edital de fluxo contínuo, e no outro de ações afirmativas. Uhum. É isso. Porque, do jeito que você está falando aí, Pedrone, me parece que poderia ser um projeto e as ações, por exemplo, essa de evento e tal, poderia ser ações dentro do projeto, né? Eu entendi assim também, que seria uma estrutura melhor, né? Mas, Sim, no entanto, ele propôs um programa, não sei. é. Pode estar, de repente, vocês orientar ele, se ele não tem um objetivo maior com o programa, que se integre dentro das condições de programa, orientar ele Simplificar para para um único deixar só projeto, projeto. e aí Exato. uma Uhum. ação dentro do projeto seria o evento. Isso. Tá Uhum. legal, obrigado. Acho que é melhor até para ele poder acompanhar, fica até melhor. Vendo sobre isso, tem algumas perguntas aqui no chat. A professora Tatiana colocou um projeto referente à criação de uma revista. É considerado de pesquisa ou de extensão? Então, professora, hoje é, tudo depende da forma que você vai registrar o projeto lá, como que você vai usar a sua justificativa, é, e como será essa integração do estudante, que você vai envolver o estudante, porque e o olhar do avaliador também dentro daquilo que você coloca. Eu entendo, por exemplo, que uma revista, ela pode sim ser um projeto de extensão, desde que envolva, né, o estudante. É, o ruim é porque assim, a gente não tem como envolver a comunidade diretamente, né? Mas indiretamente é sim uma forma de divulgação do conhecimento. É o que o professor Fernando Pedroni colocou aí, né? Eu nem li a resposta dele, mas é isso mesmo. Tá, o outro projeto trata-se de digitar e coordenar uma revista. Depois eu coloco. Bom, vou voltar lá então para a apresentação. Um pouquinho, deixa eu. Conseguem ver? Me dá um ok pelo microfone que eu não consigo ver vocês. Sim. Ok. Sim. Então vamos lá. No artigo, eu só quero chamar a atenção de vocês no artigo 7 da resolução do CNE, que é a mais recente, e que a gente tem nas nossas resoluções também, quando fala o envolvimento de comunidade externa, ou as intervenções, né, com a sociedade, o artigo 7 dessa resolução, ela deixa isso bem mais claro para a gente, né? Então, são consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvem diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que estejam vinculadas à formação do estudante, nos termos desta resolução e conforme normas institucionais próprias da resolução, né, 7 de dezembro de 2018. Então, só chamando a atenção, muitas vezes a gente recebe projetos e fala, e projeto que não envolve comunidade externa, é projeto de extensão ou não? Pelas políticas que a gente tem, e só pelo nome da extensão, os projetos de extensão, eles têm que envolver comunidade externa e têm que envolver estudante, né? Então, por quê? Porque faz parte do processo formativo do estudante, tá? A extensão, no artigo 3 da resolução 36, confirma isso, né, que a extensão constituir-se-á, no caso, só para mostrar que a nossa resolução, no artigo 3, fala isso, a extensão constituir-se-á numa prática permanente de interação universidade e sociedade. Tá? Então, se é uma interação de uma prática permanente não fala só universidade, é universidade e sociedade, né? E quando a gente fala em sociedade, o artigo 7 da resolução, ela ainda
enfatiza e as comunidades, que envolvam diretamente as comunidades externas às instituições. Tá? E aqui surge uma dúvida sempre na avaliação dos projetos de extensão, porque chegam projetos de extensão, por exemplo, assim, eles colocam a participação de estudante, porque no CIEX tem como escolher qual é o público que você vai direcionar as suas ações. Então, você pode escolher estudante 20, escola pública, no caso, professores, docentes mais 10, e ele tem lá a opção de escolher escola pública, quilombola, indígena, um monte de coisa. Mas ele escolhe outros e coloca 5, por exemplo. Daí você vai mandar um e-mail para mim, ou ligar para mim e perguntar, ou para mim ou para a Michelle, que normalmente ocorre isso. O que eu faço com essa intenção? Ele não falou que ia ter, ele não fala que público que é e tal. Então, gostaria que vocês prestassem bem atenção na leitura do projeto. Porque se o projeto ele é direcionado para o público interno da universidade e ele coloca outros lá e coloca 5 ou 10 pessoas só para justificar que tem que ter o externo, mas na justificativa ele não fala que tem envolvimento com a comunidade externa, né? Muitas deles não, eles até, a maioria deles colocam, esse projeto é voltado para estudantes e docentes da universidade para suprir a necessidade, né, de repente de alguma disciplina ou de algum assunto que eles estão tratando de disciplina e tal. Então, a gente considera que isso não é projeto de extensão, mas nós aqui, a Câmara de Extensão de Cuiabá, e acredito que também, me parece que do Araguaia faz assim, Sinop eu não tenho tanta certeza, porque tem alguns critérios que cada campus, né, define os seus, mas a Câmara de Extensão aqui de Cuiabá tem definido que a gente não vai rejeitar esses projetos, mas os avaliadores eles têm que deixar claro no seu parecer que esse projeto vai ser para que, né, o proponente veja em quais ações que ele pode fazer modificação. No caso, o projeto ele vai ser devolvido para as adequações do proponente, né, adequando dentro das normas da extensão universitária. Então, o avaliador lá na ficha de avaliação, no CIEX mesmo, vai estar colocando, o professor não envolve, né, comunidade externa, né, o projeto só diz que tem a finalidade de atender o público dos estudantes e tal. Então, ele vai fazer todas essas considerações conforme as diretrizes da extensão universitária na ficha de avaliação, e a gente vai estar devolvendo para o proponente fazer as adequações, né, necessárias, e se ele não quiser fazer, qualquer coisa ele manda um e-mail para a gente e a gente acaba cancelando o projeto. Mas se ele fazer as adequações conforme a sugestão do avaliador, ele faz as sugestões e a gente depois manda para o avaliador avaliar de novo. E o avaliador pode até propor, esse projeto poderia ser feito, né, de repente com a comunidade tal, né, até pode sugerir algumas ações aí para abrir o leque né, para o proponente. Próximo, e essas aqui as principais diretrizes, na verdade vocês vão ver lá nos editais, que essas diretrizes elas estão bem explicadas, né? Resumindo, essas são as principais, que é a interdisciplinaridade, interprofissionalidade, interação dialógica. E essa interação dialógica, a gente sempre pensando com a comunidade externa, né? Então, tem muitas vezes que a gente já leva um projeto pronto para a comunidade externa e outras vezes a gente constrói esse projeto com a comunidade, né? Tem essa interação dialógica diferente. E muitas vezes quando você leva um projeto pronto para a comunidade, você acaba sempre voltando, né, para a universidade
e fazendo as adequações necessárias, porque você viu que a partir do momento que você se colocou dentro da comunidade, você viu que a realidade era completamente diferente daquilo que você tinha pensado, e as ações elas têm que ser modificadas, né? Você já tem que pensar, a comunidade já vai te colocar outras necessidades, outras demandas que você vai pensar no projeto. Então, entra aí essa construção, essa reconstrução, né, do conhecimento, né, a partir das demandas que são colocadas para você. Então, outra diretriz importante é o impacto na formação do estudante. O projeto de extensão, ele tem que ser pensado aí para envolver o estudante, porque faz parte da qualificação dele, né? Então, envolva o estudante na construção desse projeto, no diálogo com a comunidade, porque isso só vai enriquecer a formação dele. A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão, a gente entende que né, você não faz uma coisa sem buscar, você não vai fazer só a extensão, você vai fazer ensino, vai fazer pesquisa também. Outras vezes, talvez você vai, a partir do projeto de extensão, você vai direcionar uma pesquisa, já que é uma pesquisa, porque a pesquisa ela tem que ter um recorte mais específico, né? Então, de repente, o seu projeto de extensão, ela pode ter várias pesquisas, porque ela envolve a interdisciplinaridade. Então, todo esse envolvimento. E além desse impacto e transformação social que você faz a partir da inserção da comunidade. Tá? Alguém quer Sandra, falar? eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando a gente está avaliando o projeto, e o projeto de extensão, ele tem um caráter de envolver a comunidade e levar conhecimento da universidade, né, o conhecimento que é produzido na universidade ou que já existe para a comunidade externa. Ok, então, nesse sentido, ele é uma extensão. No entanto, muitos desses projetos, quando a gente está avaliando, eles não demonstram nenhuma característica de produção de novo conhecimento ou de pesquisa. Eu gostaria de entender como que a gente, sendo avaliador, deveria tratar um projeto que não envolve nada de pesquisa, não traz nenhuma novidade, uma produção de um novo conhecimento associado àquela ação de extensão que está sendo executada. Então, como que a gente faz? Devemos não aprovar um projeto desse ou aprova? Tem projetos antigos que não geram conhecimento novos, mas tem um envolvimento da comunidade externa e faz práticas de leitura, contação de histórias, mas eles não produzem um conhecimento novo, dança, coisas assim, né? É a extensão, levando a cultura para fora, mas não tem, né, nenhum viés de pesquisa associado. Na avaliação, como avaliadores, como a gente deve julgar essa situação? Então, professor, o que a gente tem colocado aqui, a gente acaba dando ideias, né, do que pode também ser feito em algum projeto, né, como avaliador, como fazer essa integração né, com a pesquisa, e já está integrado aí os estudantes, mas a gente entende também que a pesquisa, por exemplo, ela pode se fazer internamente no projeto sem, né, ter especificamente um projeto registrado na área da pesquisa, né, envolvido diretamente com o TCC do estudante, né, ou com algum artigo que é escrito. Então, de repente, eles não estão deixando isso muito claro, né, porque eu sei de projetos que
que fazem isso e tem até livros escritos e tal, né? Mas na hora de escrever o projeto, eles acabam não colocando essas coisas, né? Na hora da escrita, né? Então, de repente, poderia, né, incentivar ou, né, e mostrar, não, esse projeto pode ter pesquisa nessa área, envolver estudantes da pesquisa, né, porque até para você fazer essas ações de extensão, muitas vezes você tem que também pesquisar, tem que envolver o aluno, né, na pesquisa antes dele ir para a comunidade, né? E daí, né, de repente, está faltando alguma coisa nesse projeto para poder unir isso. O CIEX agora permite que a gente devolva para o proponente fazer correções. Tudo bem, agora é possível dizer, ó, não tem associação com pesquisa ou não está clara a associação com pesquisa, a gente devolve. Mas, por exemplo, no edital de bolsas, a gente deveria rejeitar. Estou pensando como um avaliador, né? O que fazer no caso onde não há essa vertente de pesquisa no projeto. E aí a gente tem que tomar uma decisão se aprova ou se reprova, se isso é motivo para reprovação. Essa é a minha pergunta. Depende do critério que vocês estão utilizando aí no campus, na Câmara, né? Se a Câmara for bem rígida nessa parte, pode devolver e pedir para fazer as readequações, né? E de repente você pode fazer as adequações, agora você não vai ser aprovado com bolsa e tal, né? Então isso é um critério que a Câmara, que vocês como Câmara vão ter que ver como que vão fazer aí. Então acho melhor assim, do que eu falar para você assim, né? Não, tem que rejeitar ou não. A gente sempre tem usado de sempre dar uma chance, que pode ter o coordenador, ele pode te dar uma resposta melhor ou adequar melhor. De repente ele até está fazendo, como muitos já fazem, mas não escrevem, né? Porque achar que, aqui, como na universidade a gente tem um sistema para cada coisa, eles acabam escrevendo lá na pesquisa, direcionando mais na pesquisa e não, né, e na extensão escrevem só mais o que é critério da extensão e esquecem da pesquisa. Eu acho que podia ser tudo integrado, né? Mas ainda estamos aprendendo, estamos no processo de aprendizagem. O próximo, Obrigado. então, nada. As áreas temáticas que a gente trabalha dentro da extensão universitária são 8 áreas, que é da comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho. Muitas vezes a gente vai ter projetos que integram aí as mais diversas áreas, né? E quando isso acontece, a maioria das vezes eles colocam educação, porque acaba limitando, as outras áreas acabam. No CIEX hoje a gente não tem como escolher uma área ou mais, então você escolhe, você coloca para aquela que mais convém. Um dos que a gente quer chamar a atenção dentro dos editais, se eu fosse falar um ponto a ponto de edital, a gente ficava aqui o dia inteiro. Mas algo que a gente quer chama atenção dentro dos editais é para esse contexto de pandemia, né? Que as ações de extensão dentro desse contexto. E daí, como muitos perguntam, mas como que a gente está fazendo a extensão se a universidade não tem nada presencial, a extensão tem que ser mais comunidade? Então, todas as nossas ações de extensão, a partir desta pandemia, né, de 2020, foram assim, as ações foram adequadas para esse momento, né? Inclusive, nós temos normativas que podem ser acessadas lá no site da Codex, nós temos considerando normativas no site da Codex e também via SEI, foi enviado, né, pelo Comitê
do Covid da UFMT, eles, né, fizeram várias considerações em relação a isso. Então, vocês têm que prestar atenção também na avaliação dos projetos, se essas ações elas estão sendo adequadas para esse momento de pandemia, né? Claro que nós temos ações que ainda são feitas no modo presencial, mas que elas estão seguindo todas as normativas de restrições, né, em relação à saúde, né, de todos. Então, vocês olhem isso no projeto, né? Então, nós temos a maioria das ações, elas estão de forma remota, né, semipresencial. Se estão sendo feitas presenciais, com atividades presenciais, elas têm que ter uma menção que estão seguindo todas as normas estabelecidas, né, pelos órgãos de saúde municipais, estadual, federal, e também aí as normas do comitê interno da UFMT. Então, a gente gostaria que vocês prestassem atenção nisso também, né, porque muitas vezes não adianta a gente aprovar um projeto de extensão que está pensando, fez um planejamento do projeto para executar até dezembro, mas a gente sabe que provavelmente até dezembro a gente não vai ter as condições necessárias para executar esse projeto de modo presencial, né? E verificar se realmente é possível fazer isso, né? Deste modo, considerando todo esse momento de pandemia. Sandra, tem uma outra pergunta, posso fazer a respeito disso? Sim. A direção do meu instituto solicitou que os projetos passassem pela comissão, como chama? Comissão de biossegurança da unidade. Isso não está previsto no edital, né? E como é que faz? Tem que passar ou não? Então, isso isso a unidade solicitou, né? Você falou a Sim, mas unidade? a unidade solicitou, aí algumas unidades não solicitaram, e aí a minha unidade solicitou que o processo passasse pela Comissão de Biossegurança. Está tendo um tratamento diferente em relação a diferentes unidades, né? Isso que eu estou chamando a atenção. Uhum. Esse é um cuidado que eles estão tendo. Eu acredito que você poderia levar isso para a Câmara de Extensão, para decidir alguma normativa ou alguma coisa própria do campus, né? Aqui a gente não teve esse problema em relação a isso, né? Então, ou de repente o melhor seria porque a gente tem um comitê Covid aqui que envolve a extensão universitária da Procev, né? Tem um representante de cada do que representa os campos, e essas coisas a gente define também nesse comitê. De repente a gente pode definir algo em relação a isso para envolver a universidade toda, né? Então a gente tem que, vocês poderiam, se vocês quiserem resolver isso localmente, se vocês acham, ou manda um processo para nós que a gente resolve via comitê, né? Tá legal, obrigado. Tá? Quanto à elaboração da proposta, né, a gente tem um item no edital da elaboração da proposta, né? Então, em todos os editais praticamente tem isso, então que seguem algumas diretrizes específicas. Então, de natureza acadêmica, ela enfatiza aí a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, especialmente com impacto na formação do estudante e na geração de novos conhecimentos, né? Isso que o professor Pedroni acabou colocando, né? É questão de a gente verificar na avaliação e, de repente, retornar, né, o projeto para o professora, aí sugerindo adequações quanto essa geração de novos conhecimentos, né? E é importante a gente também fazer essas considerações na avaliação, porque a gente está num momento em que nós somos muito cobrados
né, pela sociedade, essa geração aí de novos conhecimentos, né? Tanto que envolve aí a inovação tecnológica, envolve em muitas coisas. E quando a gente pensa em inovação tecnológica, a gente vai pensando logo nas ciências exatas e tal. Mas a inovação tecnológica, ela também faz parte das ciências humanas. Por exemplo, uma nova metodologia que você vai gerar para a alfabetização de uma criança, por exemplo, ela é uma inovação. Né? Então, muitas vezes a gente não entende esse processo, né? Nós mesmos, como extensionistas, o que muitas vezes trabalhamos nas áreas das humanas, não entendemos o que tipo né, de conhecimento que a gente pode gerar e que a gente pode ser uma inovação, né, que nós podemos considerar uma inovação tecnológica. Até porque a gente vai começar a trabalhar um pouco mais essa questão da inovação tecnológica, que a gente vai trabalhar um edital junto com a Propec e a FEPEMAT, com bolsa, inclusive para concorrer à bolsa, de 1 ano, com pagamento de bolsa para 1 ano, direcionado mais para essa área da inovação tecnológica. E muitas vezes a gente vê que os projetos da área das ciências humanas, eles acabam não se inscrevendo, né, né, pensar, mas eu não vou entregar um produto, a gente não é um produto, né, palpável muitas vezes, né? Mas ele é de suma importância pensando nessa área, por exemplo, da educação básica. Então, você já pode, como avaliador, já pensar também para essas questões. Nós vamos fazer uma programação aí do programa Conexão 50, Extensão Viva, que vários conhecem, tá? Nós temos nosso canal do YouTube, Extensão UFMT em Rede, onde nós transmitimos esse programa. E ali a gente trabalha com as coordenações de projetos de extensão, falando sobre os seus projetos de extensão. E a gente vai começar uma série de programas com projetos que já trabalham mais direcionados a essas áreas, e vamos trazer também pessoas que vão nos falar de outras universidades que trabalham principalmente nessa área que a gente não tem muito conhecimento. Tá? Então, a gente trabalha numa perspectiva pluri, multi, inter, transdisciplinar, interprofissional e interinstitucional. Você vai pensar assim, nossa, mas tem que ter tudo isso no projeto de extensão? Muitas vezes o projeto de extensão não tem tudo isso, né? Mas ele já está em processo de pensar tudo isso, né? Porque o projeto, ele é inicial, ele é um planejamento, e muitas vezes, quando ele ainda não está atuando dentro da comunidade, ele não conseguiu absorver todas as demandas da comunidade. E se você vai ver esse mesmo projeto para o próximo ano, de repente ele já está de uma forma bem diferenciada, né? Então, você pode até sugerir, né, que faça, que pode ter e tal, se você não aprovar na hora, mas muitas vezes os projetos não têm todas essas áreas conforme estão colocadas aí. Daí você vai, vou aprovar ou não, né? Esse é um seu olhar também de avaliador, né? E de fazer as sugestões necessárias. Participação obrigatória de discente em graduação, regularmente matriculado na UFMT e envolvido na equipe de execução. Então, essa é uma questão obrigatória, né? Já colocado no sistema também, que tem que ter um discente de graduação envolvido nos projetos de extensão. Ainda na elaboração da proposta, tem que demonstrar a relação com a sociedade, né? Gerar algum impacto social, promover a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade, proporcionando a troca de conhecimento, a participação e contato com as questões sociais complexas contemporâneas, propor atividades com intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas da universidade, com registro no sistema de extensão, conforme normas institucionais próprias. Isso eu já nem vou repetir, né, porque eu já acabei falando no início da nossa conversa. Com relação à sociedade, seguir as diretrizes de natureza acadêmica relacionadas à realidade social, cultural, ambiental e econômica local, regional e nacional. Isso é muito importante, de você
respeitar a realidade das comunidades que estão inseridas, né, e respeitar a realidade que existe em cada comunidade em relação à cultura, ao meio ambiente, à economia, né, a regional e nacional. Contribuir na formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas prioritárias ao desenvolvimento regional e nacional. Então, os projetos de extensão, eles também são envolvidos para essa área, e a gente tem, se você for acompanhar a política do Estado, e as políticas a nível nacional, a gente tem uma mudança muito grande em relação a essas políticas regionais e nacionais, né? Muitas vezes você vai falar assim, mas eu não quero me envolver, né, nessa área, eu não quero fazer, mas você pode continuar fazendo seus projetos de extensão nas áreas, né, de repente, que não são incluídas nas políticas públicas, mas de algum modo as políticas não falam, né, que estão incluídas, mas você tem aí uma brecha para colocar os seus projetos, né? Algo que eu falo, por exemplo, a nível estadual, a política está muito relacionada ao agronegócio, ao macro agronegócio, né? E talvez poucas políticas para a agricultura familiar, né? Apesar que hoje nós temos sim uma linha de política para a agricultura familiar no estado, mas ela é bem menor do que para o agronegócio macro, né? Então, esse é só um exemplo. Por exemplo, hoje, na área cultural, por exemplo, nós temos uma política também já definida, né, para o empreendedorismo cultural, a economia criativa. Então, algumas áreas assim, elas permanecem. Permanecem não, também são incentivadas, né? Da relação técnica normativa da proposta, né, a gente tem as equipes responsáveis pelo desenvolvimento dos programas e projetos poderão ter na sua composição servidoras e servidores docentes, técnicos administrativos, aposentados docentes ou técnico-administrativos, estudantes da pós-graduação e membros externos. Então, essas pessoas, né, podem fazer parte do seu projeto, né? E uma das perguntas que a gente tem membro externo pode fazer parte da equipe de execução? Pode sim, tá? Então, ela pode sim fazer parte da equipe de execução. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar uma diretora da escola. Ela quer ajudar nesse processo com o seu projeto, ela não quer ser uma participante, mas ela também quer fazer parte desse processo como no planejamento, na execução. Então, ela pode fazer parte, sim, da equipe executora, que é membro externo, né? Aí fazem servidores técnicos administrativos, aposentados podem fazer parte, aposentados podem até ser proponentes de projetos de extensão, desde que sejam, desde que eles estejam cadastrados como professor visitante, pesquisador, como professor pesquisador. Agora esqueci o termo lá, mas na UFMT nós temos uma resolução própria para isso, tá? No edital vocês vão ver também o que deve conter no projeto de extensão. Isso aqui já está conforme o sistema de extensão, né? Deve ter o resumo, justificativa, objetivos, metodologia, avaliação, público-alvo e as ações. Tem que estar todas descritas aí no projeto de extensão. Eu vou passar, eu acho que a gente podia, se alguém, eu vou dar uma olhada aqui, então eu cheguei no final dessa apresentação, nós temos aqui um tutorial de avaliação que é conforme a gente faz no sistema de extensão, tá? Um passo a passo da avaliação para você fazer no sistema de avaliação. A Michelle ia fazer essa parte, mas ela não pôde estar presente, eu vou abrir ele e passar para vocês. Enquanto isso, eu vou fechar minha apresentação, e se vocês Sandra, quiserem fazer Sim? Ai, desculpa. Não, eu só queria saber se você pode disponibilizar, por exemplo, essa apresentação e esse tutorial para a gente. Sim,
A gente vai mandar por e-mail, né, para vocês, e a gente coloca também, nós temos lá no site da Codex, a gente tem um lugar lá de manuais e tal, que a gente pode colocar lá também, tá? Ah, ok, obrigada. Só para esse compartilhamento e tentar colocar o outro. Deixa eu ver se eu abri aqui. Deixa eu só fechar esse. Um pouquinho. Alguém tem uma pergunta? Eu não li o chat aí. O professor, aqui o Rafael coloca o seguinte, em relação à temática dos projetos, os mesmos são voltados à área de formação do avaliador, cada avaliador receberá um número do X de projetos, assim, normalmente, os projetos de extensão, eles vêm por unidade. Normalmente, os projetos de uma mesma unidade a gente manda para avaliadores da unidade diferente. E a gente sempre tenta mandar os projetos para a área de formação do avaliador. Se tiver algum muito diferente da sua área de avaliação, que você achar, opa, esse eu não tenho condições de avaliar, você pode mandar para a gente, conversar com a gente, né? Principalmente você vai fazer essa interlocução, principalmente com a Michele, que a Michele cuida diretamente dessa parte, e a Michele vai te enviar outros projetos, tá? E o número de projetos que a gente vai mandar para vocês é de 1 a 2 projetos, tá? E a gente já coloca lá 7 dias para vocês avaliarem o projeto. Se você não conseguir avaliar os projetos nesses 7 dias, você também pode comunicar a gente, que a gente vai direcionar para outro avaliador, ou se você achar que você, né, não vai conseguir avaliar os 2 também, eu só tenho condições de avaliar um agora, você manda para a gente também uma mensagem, e que a gente vai direcionar para outras pessoas. Não precisa ficar com vergonha de mandar mensagem ou alguma coisa assim, que é para isso que a gente tem essa ligação bem direta com vocês, tá? Então, podem estar conversando com a gente. A Priscila, ela pergunta, existe algum instrumento que a Procev tem para os avaliadores poderem fazer a avaliação de uma forma mais sistematizada? Bom, as nossas avaliações, eu não sei se é isso que você quis dizer, Priscila, mas as nossas avaliações, elas são feitas todos via sistema de extensão. Hoje, a nossa avaliação, a nossa ficha de avaliação dentro do sistema de extensão, ela está muito geral. A gente já está trabalhando uma minuta de ficha de avaliação com a equipe Procev aqui, a gente quer deixar uma minuta pronta, ela já está pronta, só que como a gente tem muitas coisas para fazer esse mês de maio, com avaliação de projetos, e a Câmara está muito ocupada, a gente deixou para pautar depois da avaliação dos projetos, né? Porque não ia dar tempo de a gente modificar isso no sistema. Então, a gente já tem uma outra ficha de avaliação que provavelmente vocês, avaliadores, vão pegar, porque vocês, avaliadores, são para esse ano todo, né? A gente está colocando uma outra ficha de avaliação bem mais tranquila e bem mais objetiva, né? Com sim, não, tal, para ficar mais fácil esse processo de avaliação para vocês, né? Hoje ele está muito ainda subjetivo, você vai ter que ler o projeto, e ler o que está posto lá na avaliação e pensar um pouco sobre, nossa, será que é isso mesmo? Não, o projeto contempla alguma coisa, e é isso, né? Então, eu vou estar explicando quando eu mostrar para vocês aqui, a questão muitas vezes você vai pensar, mas não é para devolver o projeto, então se não é para devolver o projeto, então eu vou ter que fazer algumas sugestões, né, em relação para o proponente poder fazer as adequações necessárias, tá? A professora Aliceia, nossos ex-alunos que continuam no projeto são considerados membros externos? Um exemplo? Sim. Os ex-alunos, se eles continuam, os estudantes que, né, já se formaram, e se eles querem continuar no projeto, você vai colocar ele como membro externo, tá? Então, porque senão a certificação dele vai sair como estudante, e não é isso, né? Ele pode entrar como
como membro externo e dependendo do lugar, a pontuação vai ser outra, né? A pontuação da certificação. A Priscila ainda coloca, ia sugerir e perguntar a mesma coisa que a Sandra, tá? Sobre a apresentação. Se existe a Priscila ainda pergunta, se existe algum checklist de marca X, você tem um modelo, instrumento de avaliação para conhecer. Vou mostrar agora, tá? O nosso modelo, o sistema de avaliação é feito no CX. Deixa eu abrir aqui para mim compartilhar a tela com vocês para mostrar a nossa avaliação. Só um pouquinho. Estou abrindo aqui para compartilhar com vocês. Onde que tá? Acho que é isso. Estão conseguindo ver? Ok? Estão vendo, né? Sim. Qualquer dúvida, vocês podem estar me interrompendo se eu não ficar claro aqui na minha fala com vocês. E como é a Michelle que ia trabalhar essa parte, como ela está mais próxima da avaliação, porque ela trabalha diretamente com isso, pode ser que tenha algumas perguntas que eu não vou conseguir responder, tá? Essa está sendo gravada, sim, a gente vai disponibilizar a gravação para vocês também, tá bom? Eu só vou entrar na minha tela para mim poder mostrar para vocês essa avaliação, tá? Então, para vocês terem acesso à avaliação, vocês vão entrar lá no CX, tá? Vocês vão ter entra no CX pelo portal dos sistemas da universidade. A partir do momento que você entrou no portal do sistema, você, aqui, né, conforme está aqui, tem uma indicação em vermelho aqui, aqui vocês colocam o CPF, vocês já estão acostumados a entrar no portal do sistema, né? Quando você entra no portal do sistema, você escolhe o sistema, se coloca CX, clica em cima do CX, até aqui eu acho que todo mundo já conhece, já sabe, né? Quem é servidor já tem acesso a esse portal, quem não está muito familiarizado, então chega nessa parte, você escolhe CX, ele vai aparecer aqui, você dá um clique em cima do CX, a partir do momento que você deu o clique no CX, ele vai te abrir essa tela e você vai acessar a opção de avaliador da Câmara de Extensão, tá? Então, tem onde eu estou colocando o meu cursor aqui. Então, você acessa essa parte lá no CX. Ao acessar essa parte como avaliador, você vai entrar nessa parte aqui, vai dar um clique nessa listas de propostas aguardando avaliação. Ao fazer isso, o sistema ele vai te mostrar todas as propostas que estão sob a sua responsabilidade para fazer a avaliação. Tá? Entrou, né, dentro dessas propostas, ele vai listar para você os projetos, você clica em cima do projeto do que você quer visualizar, tá? Clica em cima do projeto, vai te abrir a opção de você incluir a avaliação. Então, nas avaliações, você vai no item avaliações do projeto, e logo você vai aqui, ó, avaliações do projeto, e logo em nova avaliação. Você indo em nova avaliação, você vai entrar no formulário do próprio sistema do CX para avaliar essa proposta, tá? Então, no campo detalhes da proposta, tem uma caixinha, nessa caixinha azul, você pode ver a proposta do projeto detalhada.
E ao clicar aqui, ele vai te abrir uma outra aba. Então, o projeto ele vai estar em outra aba aberta. Conforme você vai fazendo a avaliação, as dúvidas que surgirem, você pode abrir, né, ler o projeto que está aberto aí em outra aba. Então, aqui são colocadas a partir desse momento são colocadas a avaliação do projeto. Então, detalhes da proposta aí para você ver o projeto, né, que você está sendo avaliado. O primeiro critério, então, ele é a natureza acadêmica, né, que está colocada, que a gente acabou de falar ali, dos pontos dos editais, da extensão e o da cultura. A gente colocou cultura, né, porque acaba envolvendo aí mais esse processo cultural. Então, essa ficha aqui de avaliação é que a gente vai mudar, tá? A partir do segundo semestre, quem sabe, se a gente conseguir negociar com STI Agilidade, a gente quer incluir uma outra ficha que vai ficar bem mais fácil, vocês vão gostar muito mais, porque eu já estou gostando dela. Mas claro que essa ficha ainda vai para avaliação das câmaras de extensão dos campos, tá? A gente não constrói algo aqui na equipe e já coloca e está pronto, né? Não, a gente manda para os campos, cada um faz o seu processo conforme a realidade. Eu falo, acho que podia fazer isso, colocar isso, porque a gente sempre tenta construir as coisas em conjunto, né? Considerando a realidade e a necessidade de cada campus, né? Tentando englobar a realidade e a necessidade no geral como um todo, que é o nosso sistema de extensão, tá? Mas hoje é isso que nós temos ainda na ficha de avaliação. Fala da natureza acadêmica, né? E aqui você vai começar a sua avaliação. Esses itens aqui que são colocados, aqui que é a proposta, apresenta articulação com o ensino e a pesquisa, né? Principalmente o professor Pedroni, que colocou ali, sim ou não, né? Aí que você fica em dúvida, porque se você colocar, ele tem que relacionar, né, essas três partes. Se o projeto não tiver alguma dessas três partes, é porque já é eliminado. Hoje, no campus de Cuiabá, a gente não... a Câmara de Extensão resolveu não devolver nenhum projeto, mas sim desaprovar nenhum projeto, né? Mas sim devolver para o proponente, né, dar uma chance para que ele possa fazer as adequações necessárias, né? Então, se você fazer isso, nessa ficha de avaliação ainda você tem que colocar sim, porque se você colocar não, acaba, né, não... ou se você colocar não, você tem que justificar aqui o porquê que você está colocando e sugerir, né, de repente, já sugerir nessa justificativa as adequações necessárias, tá? O segundo critério é em relação às questões técnicas do projeto, né, que deverão ser realizadas item a item. Desculpa. Hoje ainda você pode colocar a pontuação, né? Coloca a pontuação, mas a pontuação praticamente ela é assim um item que a gente não considera para processo de divulgação, alguma coisa assim, é mais para uma questão interna mesmo, né? E colocar, conforme você lê o seu projeto, você vai colocando aí as considerações que tem aqui na avaliação, tá? Os itens que serão avaliados aqui nessa parte são relevância da proposta demonstrada na justificativa, né? São os itens mais técnicos, coerência entre objetivo e metodologia, plano de trabalho do bolsista, a gente tem que, no caso, você vai olhar se as horas do bolsista, normalmente quem decide quantas horas o bolsista vai trabalhar é o coordenador do projeto. Nos editais PBEST, a gente um critério de aprovação de bolsa que estejam bem especificadas aí
a carga horária, as atividades, as funções, a carga horária e as atividades que o bolsista vai desenvolver, principalmente porque envolve recurso financeiro, então o plano de trabalho dele tem que estar bem detalhado, e o plano de trabalho dentro do CIEX começa a partir das funções dos membros, né? Que é função, descrição das atividades e carga horária dos bolsistas. E a descrição dos acompanhamento e avaliação. Em relação ao terceiro critério, pendências do coordenador, aprovação de bolsas e recomendação. Então, uma dos critérios, por exemplo, para aprovação de bolsa, principalmente aqui no campo de Cuiabá, é que o proponente do projeto ele não pode ter pendência nenhuma, tá? Então, para os projetos de fluxo contínuo, hoje o sistema ele já bloqueia que o proponente submeta novo projeto se ele não estiver com o anterior regularizado, tá? Então, uma das questões que muitas vezes, se, por exemplo, você acessar essa parte aqui, de olhar a proposta, tem um lugar que entra, não sei se a Michele colocou aqui, acho que não tem como ver aqui, tem um lugar que você pode entrar e ver se tem pendência. Se você entrar lá e ver que o fluxo contínuo tem pendência, é porque deu um bug no sistema e deixou passar, né? Deixou passar esse projeto, mas normalmente o sistema é para bloquear o proponente que não tem sua vida em dia no CIEX. A partir do momento que você fez essa avaliação, né, aqui vai listar as propostas que ele tem no sistema de extensão, aqui no B, tá? Sim, professor? Eu estava dizendo que você tinha que clicar aí no B para ver as propostas, se estão todas homologadas ou não. É isso mesmo, eu que não estava achando. Deixa eu só colocar na apresentação de novo, só um pouquinho, isso. E aí você vai recomendar a proposta, né? Recomendo a aprovação, recomendação da proposta no C aí, recomendo a aprovação por inconjustos, não recomendo a aprovação. E o parecer descritivo, né? Que é aqui no D, daí você vai descrever. Você já pode ir colocando a sua justificativa, e aqui no parecer descritivo, unir todas as suas justificativas, né? E fazer o seu parecer aqui na letra D e gravar as alterações, tá? Aqui nas observações que nós temos colocado, para os projetos que estão concorrendo no edital PBEST, o sistema já trará a quantidade de bolsas solicitadas no formulário. Então, nos avaliadores RADOC, a gente não vai estar, vocês não vão ter esse problema que a gente não, os projetos estão sendo direcionados todos para os membros da Câmara de Extensão, tá? O critério sobre a quantidade de bolsa só precisa ser analisado nos editais PBEST, tá? Então, esse critério vocês não vão analisar dentro dos editais fluxo contínuo, porque ele está na ficha de avaliação, mas a gente não conseguiu arrumar, e para a próxima ficha de avaliação ele vai ser diferente. Então, esse critério de bolsa, aprovar a bolsa ou não para editais de fluxo contínuo, não é a sua incumbência, tá? Até porque os fluxos contínuos, eles podem ter bolsa de extensão, mas quem define isso é o coordenador do projeto, porque ele tem bolsista se ele tem uma parceria externa, por exemplo, e ele vai pagar bolsa para um estudante, mas não com recurso próprio da universidade, com recurso próprio do projeto, daí é diferente, mas não é a gente que define, é o próprio coordenador do projeto. O item listar propostas é uma opção para acessar os projetos, né, que já foram executados por esse coordenador. Então, como o professor Pedroni chamou atenção ali, é isso mesmo. Então, lá listar propostas, você pode entrar e ver todos os projetos que estão na área dele, ver se ele tem pendência ou não. O que é ter pendência? É não fazer o relatório, né? O projeto estar em edição, porque de repente retornou o projeto, ele era para fazer uma adequação e não fez, né? Isso é tudo pendência.
Se o projeto está em edição, por exemplo, se o projeto foi submetido você olha no histórico dele, se o projeto foi submetido uma vez e o projeto foi retornado e ele não submeteu de novo, é porque ele está com pendência também, né? Ele pode até, você pode até falando com a gente se mesmo assim você aprova ou não, se é uma pendência já antiga ou não, porque às vezes o professor esquece de submeter de novo. E falta de relatório é pendência. Após a análise do mérito, a relevância e avaliação da ação de extensão, a Câmara de Extensão deverá recomendar a aprovação, no caso, né, o avaliador, né, a gente usa como Câmara de Extensão porque normalmente até agora era só membros da Câmara de Extensão, mas o avaliador acaba, né, fazendo parte desse processo, é recomendar a aprovação, recomenda a aprovação, porém com ajustes, não recomendar a aprovação. Quando ele não recomenda, é porque já não é projeto de extensão e a gente vai ter um outro processo. Nós aqui do campus de Cuiabá, a gente cancela o projeto dele, porque não foi recomendado. Mas a opção hoje pela Câmara de Extensão é sempre recomenda aprovação, porém com ajustes, né? O pessoal do Araguaia, eles têm uma outra opção lá, que não recomendar, eles recomendam os ajustes, né? Mas não recomendam a aprovação, né, Pedrônio? Acho que é isso que vocês fazem lá no Araguaia. Até na próxima ficha de avaliação a gente vai considerar essa sugestão do pessoal do Araguaia, de colocar, não recomendar ação, né? No caso, recomendação só depois que for ajustado, de que está tudo certo. É necessário fazer um parecer descritivo geral sobre a avaliação antes de concluir. Então, não esqueça, né, principalmente se você coloca aqui, ó, recomenda aprovação, porém com ajustes, se você não fazer as justificativas lá e o parecer, o proponente do projeto, ele vai ligar para a gente e vai falar assim, mas vocês mandaram o projeto de volta para mim, mas o que é para mim mudar? Né? Então, se você puder deixar isso bem claro no parecer da proposta, é muito importante. Então, se por acaso não finalizar a avaliação, a mesma ficará gravada, podendo retornar em outro momento, entrando em alterar a avaliação, ou excluindo se assim for o caso. Então, não conseguiu terminar a avaliação, naquele momento que você abriu, fez um pouco, ela vai ficar gravada, né? Não tenha medo, né, de fechar, ela vai ficar gravada. Em outro momento que você vai voltar, você vai entrar naquele mesmo processo, só que vai entrar em alteração da avaliação da proposta. Então, para você enviar a avaliação para a gente, para que ela possa chegar, né, tanto nas gerências como aqui na Codex, é o mesmo sistema, né? Você vai ter que entrar e finalizar a avaliação que fica aqui, ó, nessa parte verde. Se você começou você fechou o sistema e tal, e quer seguir adiante de onde você parou, você entra aqui em alterar a avaliação, né? Eu não quero aquela avaliação, e ter a opção de excluir. Tá? Mas para o fechamento final mesmo, você vai ter que entrar lá e finalizar ela, senão ela não vem para a gente, tá bom? Em caso de dúvida, se a avaliação foi ou não finalizada, entre em contato aí com a gente, né? Com a Codex, ou terá a opção de excluir ou avaliar a proposta que eu acabei de falar, tá bom? Pessoal, eu acredito que é isso que eu tenho em relação aí. Agora eu abro para alguma pergunta de vocês. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Ela está sendo gravada, Carla. Ela está sendo gravada e a gente vai deixar disponível para vocês, tá? Só que o RNP, ele demora um pouco para disponibilizar, uns 24 horas. Mas assim que estiver pronta, a gente vai disponibilizar sim, tá? Inclusive, a gente vai colocar lá no YouTube. Então, a gente, no site lá da página da Codex, a gente divulga o link e também podemos mandar para o e-mail de vocês o link, tá bom? Onde vemos essa lista, a lista que eu te falei lá no sistema, quando você clica lá em cima da lista,
a lista de projetos, na página mesmo ela vai abrir, tá? Todos os projetos que estão sob sua avaliação vai abrir lá. E quando você clicar em lista lá para ver os projetos que estão com pendência, o sistema vai te abrir uma outra página com os projetos que estão listados lá. Tem uma lista dos projetos, inclusive você pode entrar nele, ver justificativa, ver o relatório, quem que está participando, etc. Tá? Não, No próprio professor, sistema. licença, essa lista que eu havia perguntado são dos dos avaliadores ad hoc, os nomes que saíram na lista. Que foram aprovados? Sim, eu queria saber onde. A gente não divulgou quem que se inscreveu, a gente só mandou o resultado para o e-mail de cada um. Ah, tá. Então, quem recebeu o e-mail dessa reunião é que foi aprovado. Exatamente. Ah, tá. Muito obrigada. Acho que a Michelle fez lá, você foi aprovado, selecionado para avaliador ad hoc, alguma coisa assim, que ela me mandou. Ah, entendi. Tá? No e-mail. Obrigada. Nada. A Priscila pergunta, o sistema envia algum alerta ou e-mail avisando que tem proposta de projeto? Boa pergunta, Priscila. A gente pediu para o STI fazer isso. Eu vou anotar essa questão e a gente pode mandar um e-mail de vocês. Mas ele é para enviar, sim, um e-mail avisando que vocês têm proposta de extensão. Além desse, a gente ainda envia para vocês um e-mail, tá? Dizendo que tem projetos de extensão sob a sua responsabilidade, né? Nós da coordenação de extensão. Sobre isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma dúvida que queira compartilhar com a gente? Eu acho que as dúvidas vão chegar mesmo na hora na hora da prática, né? Eu acho que aí com vai ter certeza. mais dúvidas. No momento me parece que está bem claro, está bem exposto. Tá. Aqui o professor Fernando Pedroni coloca, o ano passado, com base no edital, eu fiz uma proposta de itens a ser trabalhado nos projetos. A Câmara de Araguaia usou. Sim, professor. Então, inclusive, a gente conversou com o professor Gabriel e a gente vai mandar para vocês a ficha para vocês ajudar a gente a pensar, porque é só uma minuta, a ficha só é uma minuta, né? Então, agora a construção vai ser até para a gente ter um ponto de partida, né? Mas a minuta ela vai ser sim mandada para vocês para a gente fazer uma construção em conjunto. Tá? Até porque nós temos olhares diferentes, né? E vocês, avaliadores que estão diretamente ligados com as avaliações, muitas vezes vocês têm um outro olhar do que a gente que está só mandando as avaliações, né? Eu faço avaliações também de outros projetos, de outras universidades, até para mim ter essa experiência também, e eu vejo, assim, lá que é muito mais... As fichas de avaliação são muito mais fáceis para a gente responder do que a nossa, né? A nossa, ela está muito subjetiva, então é bem mais complicada, ela tem que ser... A nossa ficha, ela tem que ser mais intuitiva, né? Para fluir mais e para ser mais rápido também a nossa avaliação, né? Que nós estamos, assim, tão cheios, né, de tarefas, né? Principalmente agora em trabalho remoto, né, e principalmente docentes aí têm aulas né, e tudo mais, praticamente estamos sem horário, né? Então é bem complicado, mas a gente quer tornar isso o mais breve possível, o mais fácil possível também para nós, tá? A professora Tatiana coloca um projeto referente à criação de uma revista considerado pesquisa ou de extensão. Professora, aí depende, né, depende do viés que você está colocando na sua descrição do projeto, né? Vai envolver tudo isso, vai envolver estudante, a formação do estudante. Então, eu acredito que um projeto de criação de uma revista pode envolver, sim, tudo isso, tá? Então, o estudante pode fazer parte do processo aí de criação de uma revista, porque tem todo, né, a normatização para seguir, tem várias coisas que pode ser colocado dentro de uma revista, então tudo depende do que você vai colocar no seu projeto, tá bem?
Pessoal, eu vou compartilhar, eu compartilhei nas notas compartilhadas, mas acho que eu esqueci de avisar, né? Eu gostaria que vocês entrassem lá, eu vou colocar aqui no bate-papo também. Nós temos aí um formulário para preencher da presença de vocês, porque é por meio dele que a gente vai fazer a certificação, tá? Então, por favor, preencha lá o formulário que certinho lá, com o nome, né, unidade, CPF principalmente, porque a certificação é online, tá? Então, a gente avisa no e-mail que a certificação está pronta, mas até hoje é quinta? Não vou falar até amanhã é sexta já, né? Até a semana que vem os certificados já vão estar prontos também dessa oficina. Mais alguma coisa, mais alguma consideração para fazer por parte de vocês? A professora Aliceia, ela pode ajudar na parte da organização, secretariado, isso, por exemplo, ajudar muito na sua formação. Exatamente, professora Aliceia, a parte da formação da revista, né? Tem a parte da revisão, da editoração, por exemplo, tem a parte a parte gráfica, de repente um estudante que está fazendo letra já pode começar a trabalhar com a revisão ortográfica, né? Aprender. Tem muitas coisas que fazer numa revista, né? Pessoal, eu quero então agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada por fazerem parte do processo da extensão universitária, de conhecer mais um pouco sobre a extensão. É muito importante no tripé da universidade. Nós estamos aí com desafios grandes com a acreditação da extensão. Estamos com muitas demandas na extensão universitária que não estamos dando conta, né? A gente da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência, muitas atividades por fazer. Nós, na coordenação de extensão, temos muitos projetos sendo trabalhados, tá? E nós estamos em 4 pessoas. Eu peço desculpa para vocês se a gente não conseguir atender vocês a tempo e conforme a gente deseja, porque o João, nós somos em 4 pessoas, o João Batista, ele é uma delas, ele está internado já faz mais de um mês na UTI com Covid, né? O estado dele é grave. Então, né, a gente tem uma pessoa em férias, e Michele tem bebê pequeno também, então, assim, está sendo bem complicado, né, o nosso trabalho, mas estamos tentando atender vocês. Eu convido vocês para que divulguem que nós estamos com submissão aberta da revista Coricho, né, para submissão de artigos na revista Coricho. Qualquer pessoa que trabalhe com extensão universitária, seja da nossa universidade ou seja de outras universidades, pode submeter artigo para a revista Coricho. Nós estamos aí com a avaliação dos projetos de extensão. Nós vamos fazer uma série de eventos com o programa Conexão 50 Extensão Viva, né? Aí sempre participam todos os campos. A gente tem usado essa dinâmica de sempre envolver em todo o programa uma representação de cada campus. Quando não está, é porque alguma coisa aconteceu, algum professor não pôde estar presente, né? Mas sempre temos a representação de cada campus presente nesse programa. Então, a gente agradece a presença de vocês. Qualquer coisa a gente está disponível para vocês. Pode nos contatar via telefone, né? Via e-mail. O e-mail é codexufmt@gmail.com ou codexufmt@ufmt.br, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e até mais. Obrigada pela presença.